Poder Local Odivelas, mais um programa sobre os problemas ou a vida do município de Odivelas. Mais um Poder Local, hoje com caras novas. Em primeiro lugar, agradecer aos 5 participantes que aqui me fazem companhia e que comigo vão conversar entre eles próprios durante, enfim, os próximos 60 minutos, pelo menos. Desde já com a apresentação, temos 2 caras novas. À minha esquerda, Ricardo Tomás, é a primeira vez que está connosco, representando o PSD. Seja bem-vindo, espero que se dê bem por cá. Armindo Fernandes, já não é a primeira vez, embora seja raro aparecer por aqui. Carlos Castro, do PS, esse sim, também uma cara nova no Poder Local, aqui na TVL. E do meu lado direito, 2 caras já conhecidas, o José Pinhatelli e o Barandas Neves. Barandas Neves, que é o mais antigo aqui da casa, o representante mais antigo aqui no Poder Local, nesta TVL. A todos sejam bem-vindos, muito obrigado por estarem connosco para esta conversa e disponíveis para esta conversa. Hoje vamos falar sobre segurança do concelho. Segurança em sentido lato, em forma lata, cada um dirá, enfim, referir-se-á aos aspectos que entender, fará as críticas e que entender também, positivas ou negativas, e contradir-se-ão também conforme entenderem. A liberdade aqui é um marco e cada um diz aquilo que pensa. E para não gastarmos mais tempo, José Pinhatelli, eu hoje vou começar aqui por este lado, a pedido de várias famílias. Não é bem a pedido de várias famílias, uma explicação. Como temos, de facto, 2 caloiros aqui deste lado, foi-me pedido que começasse pelos mais antigos. Eu assim farei, enfim, eles não se importam, de resto estão com um ar sorridente, portanto, é sinal que não se importam. O José Pinhatelli, de resto, vem inferiorizado, teve um problema complicado. Eu espero que isso não lhe tire forças para o debate que aqui vamos ter. Mais uma vez, muito obrigado a todos. José Pinhatelli, vamos pegar no nosso tema. Ora bem, a segurança, nós temos que observar a segurança num sentido, de facto, como disse Lato, e na base da proteção de pessoas e bens. Portanto, não tanto só pelo lado criminal, como também pelo lado da proteção civil. E nós temos... Eu vou começar pelo lado da proteção civil, que me parece para já mais importante, porque entendo que o Concelho de Odivelas tem, desde a última década, e particularmente no último ano e meio, um novo paradigma. Hoje, como acho que todos vão reconhecer isso, as acessibilidades, e portanto, quando nós falamos de proteção civil, temos que falar, acima de tudo, na acessibilidade. E hoje as acessibilidades a Odivelas, e isto, no caso das acessibilidades, reverte também para a parte criminal. Odivelas hoje tem um novo paradigma. Desde que a Crilo ficou completa, Odivelas transformou-se num concelho em que, mesmo em horas de ponta, é fácil chegar a Odivelas e é fácil sair de Odivelas e sair para vários locais. Nós temos, se víssemos isto e tivéssemos aqui uma imagem do Google, uma imagem de satélite, repararíamos que Odivelas tem um círculo à sua volta, formado pela Crilo, pelo eixo que liga a Crilo na linha de fronteira com a Amadora e com a Sintra, e depois tem uma espécie de ramificações. É fácil chegar à A5, à IC19, pela Crilo, como pela Crilo é fácil chegar ao eixo norte-sul ou à ponte sul do Tejo, via eixo norte-sul, ou mais depressa à ponte Vasta Gama. É fácil, porque está mesmo ali ao lado, entrar na A8, e portanto há um conjunto de acessos que, sendo positivo para o eventual desenvolvimento do concelho,
Também permitem fugir depressa. Exatamente. Não, vamos lá ver. Torna o Conselho mais permeável a um conjunto de circunstâncias. E isso é um fenómeno das metrópoles. E Odivelas, nesse aspecto, está ali num sítio geográfico que acabou. Tanto se andou a reclamar há tantos anos que não havia acessibilidades e hoje, até porque depois tem uma outra coisa também mais interessante, que é uma linha de metropolitano que em Odivelas é servida por 2 estações, Sr. Roubado e provavelmente a estação de Odivelas. O que significa que esta abertura transformou Odivelas num lugar de passagem. Não é por acaso, provavelmente, que nós assistimos aqui ao Mundi Center, e isto é um parênteses, mudou o nome do Odivelas Park para Strada, que é Strada em italiano, e como aquilo era um outlet para o primeiro outlet de Lisboa. Toda a comunicação continua a ser feita, e para quem viaja na A1, nas autoestradas que acedem a Lisboa, onde vê cartazes publicitários a dizer Strada, o primeiro outlet em Lisboa, saia na saída para Odivelas. Ora bem, o que é que isto aqui criou? Criou aqui dois dados um bocado novos. Como se costuma dizer, e quem já trabalhou nesta área, eu não muito, mas tive uma relação muito íntima com a área de polícia, percebe que Odivelas hoje é... Porque, repara uma coisa... Mas não teve preso. Não. O crime é feito, normalmente não é feito em casa, não é? As pessoas fazem o crime fora, por assim dizer. E, portanto, hoje o crime mudou em Odivelas, que toda a gente sabe isto. Hoje há um crime seletivo em Odivelas, eu depois já lá irei, até num trabalho que foi feito durante algumas noites e que foi até apresentado numa reunião de Câmara de Odivelas. Portanto, hoje há um crime novo, um crime seletivo. Há também um novo conjunto de habitantes de Odivelas que também permite isso. Recordo-me, por exemplo, do cerco que foi feito à esquadra de Odivelas por indivíduos que estão ligados a embaixadas, o que me pareceu até na altura, e isto foi acompanhado por todos os canais de televisão em direto, infelizmente, mas o que me parece, uma coisa que nunca muito se falou... Acompanhado pelo nosso em direto. Também, e pela SIC, eu estou a dizer vários canais, pela SIC, pela RTP e por última TV. Primeiro até vocês chegaram primeiro. Eu estava lá e parece-me que foi uma coisa que não está por esclarecer. E, portanto, há esta questão nova que nos coloca e com uma visão que nós no Conselho devíamos ter perante esta situação, também perante o aumento da população e depois, obviamente, o Conselho de Odivelas, o que é hoje? Acima de tudo, tem gente jovem, não é? Com as novas urbanizações, gente mais nova, e depois tem gente muito idosa, não é? Nós estamos aqui, hoje falamos num Conselho que 36,7% das pessoas têm mais de 65 anos. Parece que é complicado. Ora bem, isto num ponto de vista das tais acessibilidades, que, enfim, mexe muito com a questão do crime. Outras acessibilidades que mexem muito mais com a proteção civil, e para terminar agora, reflito isto, que tem a ver com, e também já assistimos em Odivelas a 2 situações, uma delas extremamente complicada, passada junto ao Parque Egas Muniz, até muito perto de onde mora o pai da atual Presidente da Câmara, que foi num combate a um sinistro, no caso a um incêndio, em que os autotanques maiores dos bombeiros e naquilo que nós chamamos escada Magiros. Nós chamamos escada Magiros não porque a escada se chama Magiros, o caminhão que transporta a escada é que normalmente era da marca Magiros. Mas pronto, que também não passou, e para passar foi preciso deslocar automóveis que estariam mal estacionados, no eixo da Parceta, deitar pinos abaixo, os tais pilaretes que toda a gente acha que é fantástico, e também deslocar os caixotes do lixo que estavam mal posicionados. Como bem se recordam, isto passou-se faz agora em novembro, salvo 2 anos, e foi muito complicado a resolução de um incêndio numa zona muito densa, numa urbana muito densa. Ora bem, e portanto isto são questões de segurança. E o que é que se passa aqui? É só para isso o que se passa aqui. Isto é uma questão que tem a ver com a proteção civil, que tem a ver com a urbanidade, que tem a ver com as infraestruturas, com a forma como nós observamos o espaço público. E depois eu falarei mais nesta parte, que acho que é também uma das partes mais importantes. O primeiro que faz o lançamento do tema, são 2 temas. Faz o lançamento do tema, portanto, também tem aqui alguma folgazinha. Agora, Daniel. Boa noite. Boa noite ao Ricardo Tomás e ao Carlos Castro,
que apesar de terem sido catalogados pelo nosso Presidente de a primeira vez estarem aqui de calores, eu sou contra a praxe e, portanto, podem estar descansados que da minha parte não haverá qualquer reação em relação ao vosso estado com que aqui estão. O Armindo, desde 23 de outubro do ano passado que nos encontramos aqui pela primeira vez, o Zé, que é a primeira vez que aqui estamos também, não é calor, mas comigo é a primeira vez. Um cumprimento para todos. Espero que o nosso encontro aqui seja... Eu pretendia falar sobre segurança de uma outra vertente daquela que o Zé Pignatelli abordou, porque tive a ocasião de rapidamente hoje ver aqui o relatório anual de segurança interna e parece-me importante falarmos aqui sobre duas vertentes, sobre a segurança interna e a segurança conselheira, porque há aqui questões que são importantes realçar. A segurança, quando se fala de segurança nacional, digamos assim, temos um conjunto de roubos que estão perfeitamente especificados, alguns deles parece-me até tipificados em relação ao nosso concelho. Por exemplo, na freguesia onde eu resido, roubos em orivesarias são quase o pão nosso de cada dia, e agora que as orivesarias estão com mais alguma segurança em relação às pessoas que usam ouro, e infelizmente ainda hoje na rua. Eu já aqui afirmei uma vez, e torno a dizer, Odivelas, eu não considero Odivelas um concelho problemático em termos de ter bairros onde há exatamente grandes problemas sociais. Há alguns bairros que deverão merecer alguma atenção, mas não temos, contrariamente, por exemplo, à Amadora, que é um concelho ali que está aqui mesmo ao nosso lado, não temos grandes problemas com bairros que sejam bairros onde não entra polícia, não temos esses grandes problemas. Temos problemas com bairros de outra natureza, e aí sim assenta esta vertente, como lhe chamava o José Pignatelli, esta vertente da proteção civil. Eu tenho sérias dúvidas que um dia que haja um incêndio em bairros que eu conheço muito bem, ali, por exemplo, no Olival de Basto, aquele bairro que vai por aquela serra acima, Casa Pia, a Várzea, todos, eu não quis especificar, mas eu conheço muito bem aquela região, porque ali nem sequer é questão dos pinos, que ali não há pino. É o aperto, os guetos. Ali a questão é, não sei se os carros bombeiros lá conseguem passar. E, portanto, essa é uma situação que a Proteção Civil, com certeza que já terá a trabalhar e com certeza que já terá feito tudo aquilo que se pretende, uma autarquia, que é fazer um trabalho de base em relação a estes sítios onde a acessibilidade das forças de segurança se torna mais problemática. Eu concordo com o Zé Pignatelli, e nós realmente queixamos às vezes muita coisa, mas acho que há que, seja de quem for, agora aqui não me interessa estar a fazer elogios ou críticas, nós vivemos atualmente num concelho que é talvez dos concelhos da área da Grande Lisboa que tem maiores acessibilidades, ou melhores acessos a acessibilidades, se quisermos ir para o norte ou para o sul. Portanto, não há nenhum concelho, se calhar ali, quem quiser apanhar a ponto 25 de Abril, a ponto Vasco da Gama, quem quiser ir para norte pela A1, ou quem quiser utilizar a A8, não há muita gente, depois com as outras vertentes intercalares que existem entre a A10 e por aí fora, não há muitos concelhos, se calhar não existirá nenhum, eu estou a fazer isto de memória. Em relação à segurança, nós temos, e nesta primeira abordagem, especificando depois numa segunda abordagem melhor, tirando este caso do cerco da esquadra, que eu por acaso também já tinha aqui anotado, eu não me parece que haja, em relação àquilo que é, todos nós desejamos sempre que haja um polícia à nossa porta. A chamada, o policiamento de proximidade, todos nós o desejamos. Todos nós sentimos e todos nós falamos entre nós de que cada vez existe maior criminalidade. Mas, como sabemos, esse fator está associado a outros fatores sociais, como seja o caso, por exemplo, do desemprego. Eu não tenho problemas de não afirmar aqui, até porque não sou candidato a lado nenhum. Eu, se estivesse desempregado e se tivesse uns filhos com vontade de comer, eu ia roubar. Não tenho problemas em dizer isto, quer dizer, corria o risco de ficar na situação, que o Sr. há bocado referiu, que é ser preso. Como não tinha dinheiro para pagar a grandes advogados, com certeza iria continuar preso, porque aqueles que têm dinheiro para pagar a grandes advogados vêm cá para fora. Isto foi uma parte. Eu espero que nesta campanha eleitoral, e agora segurança, campanha eleitoral, e controlado aqui um bocado o tempo, não haja novamente uma questão que eu vi há 4 anos atrás e que achei um pouco sem sabor, que foi quando
a autarquia atribuiu 4 carros à polícia. Não é essa a função da autarquia. A função da autarquia não é... Foram 2? Toyotas. Então, lá estão. Até eu disse já 2 vezes. Então, são 4 divididos por 2, são só 2. Portanto, era importante saber o que é que esses carros andam a fazer. Para que é que esses carros servem. E a função da autarquia não é essa. A função da autarquia não é atribuir carros à polícia. A função da autarquia é outra. É alertar a polícia de que, pura e simplesmente, nós precisamos, parece que vamos fazer agora, uma esquadra nova na Póvoa de Santo Adrião. Vamos lá ver, portanto, está prometido, vamos lá ver quando é que ela é construída, porque estas coisas nós sabemos sempre que entre as promessas e as construções vão sempre um hiato de tempo muito, muito alargado. E seja a culpa de quem for, porque é preciso ver que estes centros de saúde, por exemplo, que foram construídos agora, já ultrapassaram e passaram por diversos governos. Para terminar, e sobre segurança, eu gostaria de dizer que é engraçado, porque eu aqui, nós tínhamos na minha freguesia um posto da GNR. E quando existia um posto da GNR, foi substituído mais tarde por um posto de polícia, mas só com um vertente de trânsito. Deixámos de ter aquilo que eu chamo de patrulhamento. A freguesia perdeu, nesta transformação, enquanto de antes com a GNR nós víamos as pessoas passarem na nossa rua, de vez em quando, o que nos oferecia um certo clima de segurança. Porque na altura a sua freguesia era rural, tinha lá GNR agora. A minha freguesia, quando eu fui para lá, já não era rural. A minha freguesia é a freguesia mais urbana do Concelho de Odivelas. Mas era considerada rural, tinha a GNR. E a freguesia que tem mais equipamentos do que outras freguesias. E, portanto, nós perdemos esse conceito de proximidade, de ver passar a força de segurança. Isto é importante recapitular aqui, é importante fazer este alerta, porque isto que o Zé Pinhatelli acabou de dizer é uma realidade. Nós temos uma população demasiado envelhecida. Nós estamos a construir, acabamos de construir, no caso concreto, aquilo que eu estou a falar, no alto da freguesia, um centro de saúde. As pessoas mais idosas estão cá em baixo, estão junto à Estrada Nacional número 8. E essas pessoas têm que se deslocar lá em cima. E, portanto, essas pessoas vão estar mais expostas a assaltos. E são as pessoas que menos defesas têm. Muito obrigado. Ricardo Tomás. Bem, ouvi com atenção o Zé Maria, o Pinhatelli e o Barão das Neves. A segurança, a percepção, eu julgo que há aqui uma coisa, algo em comum entre as duas intervenções que me antecederam. Como causas, e já vou à questão da segurança, porque eu julgo que o município de Odivelas ser ou não ser um território seguro, eu julgo que depende um pouco da percepção de cada um de nós e daquela percepção de cada um, do sentimento de segurança que tem. E depende das áreas que frequentam, depende dos momentos em que sai de casa, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, da tal visibilidade ou não das forças de polícia a fazerem patrulhas, se vê, se está visível. Se me perguntar se Odivelas é um concelho seguro, eu digo sim, mas também não posso dizer que tenho receio de frequentar alguns locais à noite, ou de passar por alguns locais à noite, mas maioritariamente as respostas que provavelmente irá encontrar é que Odivelas é um concelho seguro. Ouvimos aqui já comparações com outros concelhos limítrofes, como a Amadora, ou algumas zonas da Amadora, algumas zonas de Sintra, que também fazem fronteira com Odivelas. Eu julgo que estamos melhor, o sentimento das pessoas julgo que será mais favorável a ser uma área segura. Agora, foi dito também aqui, a responsabilidade é do Poder Central, certo? Segurança interna, as autarquias podem fazer muito para melhorar e aumentar a tal sensação e o sentimento de segurança que as pessoas têm. E eu recordo-me que foi uma das grandes, há aqui 2 pontos, quando o Presidente de Junta do PSD, na Póvoa de Santo Adrião, que tinha 2 grandes batalhas, que era o aumento da iluminação, ou a melhoria da iluminação pública à noite, com melhor iluminação, lá está, uma questão que pode mexer diretamente com a segurança e com a sensação de segurança das pessoas. Com melhor iluminação, poderíamos garantir ou transmitir uma melhor sensação de segurança, que era muito fraca. Como também, eu falei aqui em 2 pontos que o Nunes Cabasso defendia
e que lutava e pugnou durante muito tempo por isso, que era também o reforço da questão da Escola Segura, do programa da Escola Segura, que, independentemente de existir e independentemente de, também nessa freguesia, que é a freguesia já aqui falada, e com uma divisão, apesar de ser uma divisão de trânsito, uma esquadra de trânsito próximo de uma escola, há bem pouco tempo assistimos ao que assistimos numa escola secundária da Póvoa, com uma violação de uma menor. Não foi dentro da escola. Não foi dentro da escola, mas eram alunos dali, começou a proximidade. Agora, não foi dentro da escola. Não foi dentro da escola, claro que não. E, aliás, as escolas é um local onde muitas das vezes os alunos fogem e se refugiam. Que aconteceu na Amadora, como sabe. Como aconteceu na Amadora. Infelizmente, outra pessoa que faleceu na Amadora refugiou-se na escola. Exatamente. Portanto, eu acho que aqui a questão da segurança... Não se esqueça que o Cabasso, curiosamente, defendia uma outra coisa ainda também muito interessante. Chamavam-lhe às vezes tonto por isso, que era a boa sinalização horizontal no pavimento. Exatamente. Que projeta à noite, dá-nos aquela condição de segurança, a marcação nas estradas, as passadeiras. Exatamente. E transmite naquele troço. Porquê? Porque aquilo que dizia o Barão das Neves, desculpe só interromper, por causa da Giania Ribem, e eu, quando estou a dizer Conselho Rural é entre comas, era atravessado com mecanessas por uma estrada nacional. E aquela passagem de pessoas de fora transmite-nos uma grande segurança, a boa iluminação e a boa sinalização horizontal. Eu peço desculpa, e eu ouvi o Ricardo Cabasso dizer isso. Podem interromper. E percebi o que é que o Cabasso queria. Eu tiro, aliás, digo-lhe essa matéria o Cabasso. E eu pegava também em alguns dos pontos que foram aqui já falados, mais como causas para a questão entrando também um pouco na área da proteção civil, da segurança ou da insegurança em que se vive, ou que vivemos em alguns locais. A questão da desordem urbanística, que não é de agora, os edifícios que lá estão, aquela desordem não nasceu agora, não nasceu nestes últimos anos, muito nasceu, é de sempre, mas muito se calhar também nasceu agora, nas novas urbanizações também há erros, não só da desordem urbanística, mas também com a desordem nos estacionamentos. Com a ausência de estacionamentos, o estacionamento desorganizado, que impede o acesso de viaturas de emergência, de socorro, não só para questões dos fogos, mas para assistir pessoas em questões de saúde complicada, que também existem. É difícil conseguir. E isto aqui, volto a dizer, o Poder Central tem de facto a questão da segurança, só que o Poder Local pode e deve e tem grandes responsabilidades na correção de alguns erros que existem. Os erros urbanísticos, aqueles que estão lá, não podemos demolir as casas. Podemos tentar ordenar o território de outra forma para o futuro, como podemos também organizar a questão de acesso com estacionamentos ordenados, garantindo a segurança das pessoas e dos bens, porque depois também a polícia também necessita ter acesso. Eu agora... Mas esse ordenamento é engraçado o que está a dizer. Permitam-me uma observação. A nossa mais recente realidade no Conselho, que se chama As Colinas, quando eu passo lá, porque eu não moro lá... E a referência às novas urbanizações. Pois, mas eu ouço, esse discurso é sempre um discurso que eu ouço e que acho que devia de ser seguido ali, estou completamente de acordo consigo. O problema é que eu passo lá e depois vejo centenas de carros mal arrumados. Centenas de carros mal arrumados. Isso leva-nos a outros problemas, se calhar. Não, se calhar a mau dimensionamento. Há uma concessão. É porque uma casa não pode ser condicionada só para um carro. Se calhar aquele prédio foi feito com uma garagem em que tem direito a um carro por cada piso, quando se calhar deviam ter mais. Uma organização sobre outras questões que eventualmente aqui possam surgir, eu não me pronuncio. Curiosamente é interessante, é que as colinas do Cruzeiro, praticamente todos os edifícios, têm garagens para 2 automóveis. A grande questão, quando o Barão das Neves foca isso... A qualidade de vida é que é superior. Não, eu estou a dizer outra coisa que é complicadíssima nas colinas do Cruzeiro, e era bom que as pessoas lá fossem ver. É um tema que tem sido sistematicamente falado, as acessibilidades a muitas das garagens é feita naquelas pracetas do lixo recuadas. E eu convido toda a gente a ir às colinas do Cruzeiro e ver que em todas as pracetas interiores da urbanização só uma permite passar em autotanques no carros de bombeiros. Os carros do lixo, só para ter uma ideia, a recolha de resíduos, quando esses caixotes estavam nessas espécie de mini parcetas, não iam lá recolher o lixo. E agora os caixotes aparecem invariavelmente nos estacionamentos, como nós podemos lá observar. Até na rotunda, logo, quando nós chegamos à rotunda, agora não sei o nome da rotunda, não é de Portugal, é aquela que vem, a primeira que sobe depois para o lado
da Arroja, nós damos de caras com caixotes do lixo ao longo da curva da rotunda nos passeios. Portanto, houve aqui uma falta de cuidado, Um mau planeamento. um mau planeamento. Peço desculpa pela interrupção. Só para concluir, voltando àquilo que foi o início das minhas palavras iniciais, o tal sentimento de segurança, que o Barão das Neves disse aqui que, julgo que foi o Barão das Neves que fez referência ao aumento dos furtos nas lojas das olivesarias. De facto, e os dados de Odivelas mostram, dizemos que temos um sentimento de segurança, mas depende, como disse há pouco, da hora a quem andemos na rua. Se calhar se andarmos na rua à noite temos medo de andar e não temos segurança por falta de iluminação, por não termos a tal polícia de proximidade, que não vemos a polícia a circular, mas isso pode ser alterado pelas autarquias locais, podem melhorar a iluminação, tudo isso. Agora, a grande criminalidade, os números, houve uma redução a nível de grande criminalidade de Odivelas, de facto baixou nos últimos anos, mas ao inversamente subiu a pequena criminalidade, os furtos, onde circulam as questões das olivesarias, os assaltos às lojas, em que os comerciantes, isto também é importante. Se calhar, se formos fazer esta pergunta que varia da sensação de segurança, se é seguro, se não é seguro, se formos ao pequeno comércio, eles terão respostas diferentes. O que está a dizer vai contra aquilo que se passa a nível nacional. Sim, porque o relatório de defesa interna, o sistema de segurança interna, diz precisamente que a pequena criminalidade, em 2012, relativamente a 2011, desceu 2,3%. E, portanto, se aumentou em Odivelas, vai contra aquilo que é a nível nacional. Odivelas está em contraciclo. Está em contraciclo. Esperemos bem que continue. Pois, pelo menos em algumas áreas. Nessa área acho que não. Nesse aspecto, esta não. Nessa área acho que não. David Fernandes. Então, muito boa noite a todos, nomeadamente o José Filipe Natelli, o Barão das Neves, o Ricardo Tomás e o Carlos Castro, companheiros alguns de outros debates que aqui tivemos. Ao Paiva Setúbal também um agradecimento por ter-nos convidado a estar presente neste debate sobre segurança e que me parece de extrema importância, considerando que sou um autarca que está na Assembleia Municipal numa comissão que versa pelo menos esta questão, e noutra comissão também em que estou na área da defesa da floresta. Portanto, são duas questões que estou à vontade para falar nisto, e se quiser também como autarca de freguesia, conheço a realidade da minha freguesia e a forma do furto que vem evoluindo de ano para ano. Eu não diria que tem aumentado, muda é de sistema, de forma, baralhando ao fio ao cá também as autoridades, enquanto elas se organizam, eles já estão organizados para o plano B. Agora já não roubam propriamente carros, agora roubam as matrículas dos carros, que é mais fácil. Vão à bomba da gasolina, assaltam a bomba da gasolina com matrícula falsa, a conta aparece em casa do dono da matrícula, ou passa na autoestrada com matrícula, enfim, é uma evolução diferente daquilo que acontece. E também dizia assim, eu creio que nos estudos que temos feito, nas reuniões de reflexão que temos feito com as autoridades municipais ou a nível do município, temos chegado à conclusão de que a criminalidade não tem aumentado, tem mudado de forma, e muita dela não é criminalidade sediada no concelho, é importada, vem de fora, tem outras origens. Aqui, como se dizia há pouco das acessibilidades, aqui é mais fácil pegar a mão e fugir, é capaz de ser essa a razão. Mas depois queria, sobre a segurança, falar de questões que me preocupam mais. Na minha qualidade de autarca, como disse há pouco, na Comissão de Segurança da Assembleia Municipal, visitámos todas as quadras do Conselho, reunimos depois com o comandante distrital e fizemos uma reflexão sobre tudo isto. E o que me impressiona, de facto, é o estado em que aqueles homens trabalham. Têm precárias condições, o equipamento é altamente degradado, o público que lá vai não tem zonas de atendimento. Eu recordo-me no Póvoa de Santo Adrião, se tiverem duas pessoas para serem atendidas, engarrafam o trânsito de entrada naquelas instalações. De facto, não há dúvida que, também se falou aqui, que já foi feito um protocolo
para fazer a esquadra de trânsito na Póvoa de Santo Adrião. A Câmara Municipal cedeu a sua parte do protocolo, o Ministério, entretanto, mudou de dono e a obra foi adiada. Entretanto, já vieram dizer novamente que sim, mas eu também sou daqueles que sou como Santo Tomé, ver para querer. Até lá, sou muito suspeito não aceitar essas promessas. Veja os centros de saúde, o que aconteceu. E ainda vamos no meio. Ainda não chegamos ao fim da promessa. Não se esqueça que o protocolo com a divisão de trânsito, que é a escola de Póvoa de Santo Adrião, que foi feito em plena campanha eleitoral de 2011. A questão que nós temos que nos referir, e o Sr. que é autarca, eu também, provavelmente devíamos colocar-nos um pouco em bicos dos pés e explicar isto. Ou seja, foi-se a correr, se for preciso, lhe dou a data, foi-se a correr fazer com o então Ministro da Administração Interna um protocolo para viabilizar a reconversão da escola da Póvoa de Santo Adrião, da antiga escola, para fazer uma esquadra da divisão de trânsito, sabendo-se que se arriscava que o Governo não fosse o mesmo, que se fosse mudar de Ministro e que depois estes protocolos acabam por não ter viabilidade. Do mesmo modo, já agora, só para completar, foi prometido na campanha eleitoral de 2009, isto não é nada contra partidos, uma esquadra da divisão de polícia da PSP de Odivelas, quando ainda nem sequer, e como ainda hoje não está constituída a divisão de polícia da PSP, que eu a seguir vou falar sobre isso. Esse é que é um dos grandes problemas. Exatamente, e foi prometida uma esquadra, que até por acaso é o pé da minha casa, foram feitos estudos geológicos... Em 2010. O protocolo é 2010. Sim, à beira das eleições, sim, depois das eleições, mas foi prometido na campanha. Foram feitos 10 de 9 de 2010. Em final de 2010. Foram feitos estudos geólogos no local do terreno esse, que agora, e eu faz-me uma enorme confusão, está a ser aterrado em cima de uma linha de água, uma curiosidade, e vem-me dizer que é para ficar tudo plano naquela zona. Eu vou perguntar, e depois já perguntei, e continuo a perguntar, quem vai pagar a novos estudos orológicos do local, porque isto aterrar é tudo muito bem, nós estamos a falar de cotas superiores a 6 metros, onde já não se vai poder construir a esquadra de polícia durante alguns anos, porque aquilo é um aterro. Se não acontece como aquilo lá em cima no Porto, naquela urbanização XPTK, exatamente, em Guimarães. Portanto, o que nós estamos aqui a falar é que continuamos sempre na mesma. Os autarcas prometem coisas que não podem, que não são do seu foro, adiantam dinheiro, inclusivamente do erário público, mas dos municípios, para coisas que são da administração central. E depois estamos votados neste tipo de situação. E isso é que me faz uma enorme confusão. Eu peço-me desculpa ter interrompido, mas era só para esclarecer. Tem toda a razão, não há dúvida nenhuma, porque cada vez mais se assistem... Mas uma coisa é certa. Foi, de facto, esta questão da esquadra da Polícia da Divisão de Trânsito, de Louros, não é? E nós seguimos isso muito perto. Nós, TVL, seguimos isso muito perto. Pode ter havido alguma manobra eleitoral. Agora, um governo que se responsabilizou, o Estado responsabilizou-se, devia continuar, e responsabilizou-se assinando publicamente um compromisso, compreende-se mal, ou não se compreende de todo, que não cumpra aquilo que dizemos. Claro, estamos a falar do Estado. Estamos a falar do Ministro A, do Ministro B, do Ministro C. Estamos a falar do Estado. Em maio de 2012, a Direção-Geral de Infraestruturas, que tem conhecimento deste documento, a Direção-Geral de Infraestruturas e Equipamentos do Ministério da Administração Interna, remeteu o projeto da recuperação da escola para a Câmara Municipal de Odivelas. Tem conhecimento. E já foi remetido. Mas em maio de 2012. Em maio de 2012. Só para continuar, se me permite, então, era dizer que, de facto, estou um bocado de acordo, porque quando chegam os períodos eleitorais, cada vez mais assistimos ao descrédito da política, isto é, às promessas fáceis, para encher o olho de quem há de votar e depois esvazia-se logo a seguir às eleições. E isto parece-me um erro, e é por isso que a nossa política está a ser descredibilizada quase todos os dias. Poucas pessoas acreditam na política e é pena que assim seja. Portanto, nós pensamos que as promessas devem de ser para cumprir. E se estiver assinado, quem assinou tem que cumprir. O facto de ter mudado de titular não quer dizer que o órgão em si, e neste caso o Governo, mas o pai da saúde muito bem, não esteja responsabilizado por seguir com a obra. Mas nós sabemos bem que a todos os níveis da administração central e local isso acontece sempre que há eleições.
Naturalmente, falou-se aqui também das colinas de Cruzeiro. Não foi por acaso, aquela urbanização foi toda alterada, que vinha já de Lourdes, mais ou menos planeada, foi toda alterada, feita de uma forma a produzir mais construção naquele espaço. E agora até os jardins que estão, os separadores das ruas, contam com uma área ajardinada, porque não tem área ajardinada que chegue para aquilo tudo. Portanto, são erros urbanísticos que se fazem e que depois pagamos todos caro. Portanto, uma urbanização nova, com qualidade, de facto, merecia ter um outro cuidado. Menos construção, mas com mais área com mais espaço para as pessoas viverem, para entrar nas suas garagens, para usufruírem dos seus direitos, para não terem segurança, um ataque ao incêndio, como disse muito bem, isso está tudo hipotecado. Mas não é só lá, há outros casos, e isto não estou a falar apenas da Câmara de Odivelas, porque outros erros existem, e eu podia chamar erros da minha parte política também, porque são conhecidos também alguns deles. São coisas que não são bem cuidadas pelos técnicos e depois resultam mal. Eu não quero dizer que até sejam problemas, ou melhor, que sejam intenções da administração, mas são falta de cuidado, para não chamar outra coisa, dos técnicos que propõem à administração determinado projeto, que depois na prática não resolve corretamente. Mas falando então de segurança, no que diz respeito às polícias, eu continuava por dizer que todas elas estão mal instaladas no nosso Conselho, à exceção de Canessas. E porquê? Porque estava lá a GNR, construiu um quartel para eles, depois correram com a GNR lá para fora e meteram lá a PSP, ficou bem instalada. Até dizemos nós dizemos no nosso relatório da Comissão Municipal que estão subaproveitadas aquelas instalações. E é de facto verdade. É de facto verdade. Estão subaproveitadas. Depois também foi feito aquela promessa que falámos aqui há pouco da divisão de Odivelas. Depois foi feito até uma exposição do projeto com toda a pompa e circunstância para inglês ver. Nós não percebemos de inglês, acabámos por não perceber o projeto e acabámos por não ver a obra e entretanto apareceu lá o Vazadouro, que algumas comadres se zangaram mas o Vazadouro continuou resta-nos saber agora quais são as consequências que se vão tirar dali. Mas o que eu diria em conclusão desta cena das forças de segurança é de que o que há e o que se nota no Conselho é a falta de pessoal, sobretudo. Falta de pessoal nas quadras, porque os que estão têm um número bastante reduzido em relação a uns anos atrás. Eu lembro-me, o Odivelas tinha um número que hoje é pouco mais de metade, e assim sucessivamente. Eu creio que não basta dizer que não há problema, que não falta polícias. Está bem? Mas eles, quando chegam ao local do crime, têm que vir quilómetros e quilómetros distante para lá. Portanto, são deslocados de um lado para o outro. Enfim, às vezes, eu posso ter um problema em Canessas. Tenho lá a esquadra ao pé, mas telefono para lá, está lá só o segurança da esquadra, tem os outros, foram outro local. Enfim, isto não é ter pessoal disponível para qualquer coisa que possa acontecer. Aliás, ainda não há muito tempo que, em frente à Casa da Cultura de Canessas, temos dois bustos, um da lavadeira e outro do aguadeiro. A lavadeira foi partirem rigorosamente os pés para levarem aquele material. É bronze, é apetecível, só que se esqueceram que lhe temos estrutura em aço por dentro e não conseguiram pegar naquilo. Teve que ser carregado com um DAPA para o nosso estaleiro, porque não podia ser de outra maneira. Mas a autoridade andou por ali, viu aquilo até no chão, viu aquilo no chão e não disse nada à autarquia. Teve que ir a população dizer: o que se passa lá com a boneca em cima que está no chão? Pois, estas coisas por vezes, eu não quero dizer que seja uma vontade deles, mas pode ser também saturação pelo trabalho que têm, pela falta de pessoal, por acorrerem tantas coisas e depois as condições em que estão instalados também não nos permite estarem bem consigo próprios. Eu, se não tiver uma boa secretária para trabalhar, naturalmente me canso facilmente e rapidamente daquilo que estou a fazer. Portanto, creio que todos nós precisamos ter condições para trabalhar e, portanto, o que diria é que o que falta no nosso Conselho é mais algum pessoal para
dotar estas esquadras com o mínimo de agentes que transmitam à população aquela segurança que se deseja. E, portanto, não é passar por uma freguesia ou por um local de hora a hora com o carro que acontece segurança. Nada disso. A segurança, por vezes, acontece vendo passar um ou dois guardas por uma rua ou por outra, senti-los lá dá uma segurança à população diferente da outra que passa no carro e eles escondem-se para o lado, o carro passou e continuam a fazer o trabalho deles. Portanto, isto é aquilo que se verifica no dia-a-dia. E depois, as razões da insegurança também são, de facto, bem claras. Hoje em dia, como se dizia há pouco aqui, se os meus filhos tiverem fome e eu tiver necessidade de roubar para lhes dar de comer, pois eu não hesito. Isso é o que muita gente diz, de facto. E cada vez mais a crise bateu à porta dos nossos cidadãos. E cada vez mais há pessoas a pensar assim. Depois juntam-se a estes os outros marginais que eles não quiseram fazer nada, que aproveitam a onda para ir na onda. Portanto, isso é que é de facto mau. Depois temos a questão dos bombeiros também, outra parte da segurança. Há situações que têm que ser bem analisadas e não se pode prometer hoje e não cumprir amanhã. Em Canessas foi prometido fazer um tanque na zona norte da freguesia para abastecer ou carros ou um helicóptero que em tempo de crise pudesse socorrer aquela zona. Isto foi prometido em 2010, esteve no orçamento participativo e foi retirado e não foi construído. Portanto, isto são as tais coisas que não se devem prometer para depois faltar a seguir. Portanto, se não há condições para construir ou para fazer, não se devem prometer. Porque o que é prometido é devido. E nós andamos a falar nisto, às vezes for necessário, até que esteja lá esse tanque, porque não faz lá falta. Ainda o ano passado, em setembro, aconteceu lá um acidente, que metade da serra ardeu. Se não fossem os bombeiros segurarem na parte que liga Loures a Odivelas, a parte de Odivelas que é povoada, tinha sofrido graves consequências, porque o sinal ficou à margem das casas, não passou para este lado. E o depósito de Montemor não tinha água, os bombeiros iam-se abastecer longe, depois chegou alguém da Quinta da Fonte Santa que abriu os portões para se lá ir abastecer dentro. Enfim, tudo isto são coisas que têm que ser planeadas, não é em cima do acontecimento, tem que ser à distância, vistas com as autoridades que coordenam isto. A limpeza do território também é uma situação crítica e felizmente no nosso Conselho não temos muito disso, mas temos algumas partes que são críticas. A parte norte do Conselho, que está encostada a Loures, a parte de Loures está completamente abandonada. Aquela serra de Montemor está completamente abandonada. Aquilo é um barril de pólvora à beira de um colégio que tem 800 a 1000 crianças. Exatamente. Se acontecer uma situação daquela, destas graves... A senhora Presidente da Câmara de Odivelas. Se acontecer uma situação grave num momento destes, eu quero ver como é que as coisas acontecem. Aconteceu há um ano. O Presidente da Câmara de Loures chegou lá, mandou abrir o depósito estava vazio, não tinha água. Estas coisas têm que ser Posso passar? previstas até piores. Depois fico mais à frente. Obrigado. Carlos Castro. Bem, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite que me dirigiram e agradecer também a todos os meus companheiros de painel. Recentrando a questão aqui novamente da segurança, o Ricardo acabou por aflorar há pouco. Esta questão, em primeiro lugar, quando somos confrontados com o tema, faz-nos lembrar imediatamente a PSP nas zonas urbanas, a GNR nas zonas rurais. Essa mudança de Canessas teve a ver com a mudança de política nacional de segurança, que os concelhos urbanos passavam a ficar na alça debaixo do protetorado da PSP e as áreas rurais da GNR. E, portanto, em termos de segurança... Sim, certo que Canessas ainda continua a ser um grande... Sim, mas no contexto... Rural, sim, mas no contexto... observado nesse capítulo. Mas no contexto concelhio foi esta a determinação em termos nacionais, portanto, de forma salvo erro de 2007, 2008. Exatamente. E, portanto, nós concebemos, e ela é assim concebida em termos nacionais, como uma competência da administração central, do ponto de vista do policiamento, e não da administração local. Da administração local, há aqui uma repartição entre o poder central e o poder local em termos da proteção civil e também estas questões foram afloradas. Começando pela questão da PSP. De facto, qualquer um de nós quer sempre mais e melhor segurança no seu território e seguramente é um sentimento comum a todos. Mas podemos dizer, sem qualquer problema, que Odivelas é um concelho seguro. E podemos dizer porque os factos comprovam isso.
De 2011 para 2012, os crimes registados pela PSP baixaram 18%. Os crimes investigados pela Polícia Judiciária entre 2009 e 2011 baixaram cerca de 52%. E desde 2009 que o Concelho de Odivelas é considerado, no quadro da área metropolitana de Lisboa, um dos concelhos mais seguros. E se retirarmos aqueles concelhos marcadamente rurais dos concelhos tipicamente urbanos, no qual o Odivelas se enquadra, Odivelas é o concelho mais seguro. Agora isto quer dizer o quê? Que está tudo bem feito? Que está tudo bem? Não há ninguém imune, portanto não vale a pena fazermos aqui um mar de rosas. Agora, é evidente que estes resultados que Odivelas tem no quadro metropolitano devem-se a vários fatores e que se importam salientar. Por um lado, a qualidade dos homens e das mulheres da PSP que atuam em Odivelas. Isto é fundamental e, portanto, é preciso também destacar o papel destes agentes. Por outro, o trabalho aqui já começa a integrar na questão da política local, o trabalho articulado que tem vindo a ser desenvolvido com a Câmara Municipal de Odivelas. Ou seja, a visão que o PS e que a Presidente Susana Amador tem destas questões de relacionamento com o Poder Central, e já houve aqui um conjunto de críticas, que há matérias que são do Poder Central e que a administração local não se deve substituir, a nossa visão não é de ficarmos parados e estarmos apenas a reclamar. Eu penso, e nós consideramos, que a principal questão é procurarmos soluções, mesmo quando as questões são do âmbito do Poder Central ou do Poder Local. Porque, como sabemos, e estamos num momento de grandes dificuldades, nós temos que procurar sinergias e estabelecer parcerias que dêem respostas às pessoas. Porque nós podemos entrar aqui num debate interessante, académica e politicamente interessante, de aquilo é uma competência do Poder Local, aquilo é uma competência do Poder Central e, portanto, muitas das vezes a Câmara não tem que substituir ao Governo ou à Administração Central. A questão é que interessa é resolver os problemas das pessoas. Mas então esse discurso também não pode ser usado, e peço desculpa de interromper, esse discurso não pode ser usado quando é o inverso. Porque nós não podemos depois, numa intervenção política, dizer que essa responsabilidade é do Poder Central. Porque se nós queremos fazer sinergias, temos que as fazer nos dois sentidos. Peço desculpa de interromper. Se há alguma coisa que o Presidente Susana Amador sempre tem procurado fazer, é pontes no sentido de solucionar as questões. Já se falou aqui no caso dos centros de saúde, e o que é um facto, e que é um facto que foi por determinação e empenho da liderança do PS na Câmara de Odivelas que eles construíram. Chegam, aí estamos de acordo. Nos falta aí noutras partes, como no caso do Odivelas. Mas à segunda e à quarta criticam o Governo, à terça e à quinta, como dá jeito. Eu ouvi com toda a atenção todos os intervenientes. A construção dos centros de saúde pelo Governo, como a esquadra da PSP. Desculpa, eu já disse aqui quem é que resolveu os centros de saúde. Não foram. Foi por acaso uma política e primeiro acaso. E antes, e no tempo do governo do Dr. José Sócrates, e era uma deputada que nem sequer era de um partido do governo, nem do PSD, nem na altura era o PS que estava no poder. Foi em duas reuniões onde eu estive, eu já o disse aqui, e provo fisicamente, foi a doutora Galriça Neto que resolveu isto, e isto foi tudo por causa das comunicações prévias do Tribunal de Contas, que excluía, no caso, o problema do Centro de Saúde de Odivelas. Não vamos aqui discutir isso, mas eu só estou a advertir que é assim, epá, temos que ser corretos. Foi uma senhora que veio aqui a duas reuniões, reuniu na altura, a diretora do agrupamento de centros de saúde. E tomou a decisão política de os construir? Não tomou decisão nenhuma. Soube-se porquê que não eram construídos. A Póvoa de Santo Adrião e a Ramada. Soube-se porquê. Essa senhora, a doutora Galriça Neto, voltou aqui, porque foi médica cá no Conselho, voltou lá ao Odivelas para ir buscar o material. E quando foi buscar os documentos... Essa senhora quem é que é? É a sua mandatária, não é? Não é a minha mandatária. Promoveu junto da Assembleia da República, na Comissão de Especialidade, e foi então que o Ministro do Governo do Partido Socialista, ainda já há dias de acabar, porque já estavam missionários, conseguiu resolver a situação e foi resolvida no tempo do Governo do Partido Socialista. Mas por intervenção do Tribunal de Contas, porque o que faltava era apenas o visto do Tribunal de Contas e a portaria de extensão, que foi feita quer para uma, quer para outra. Projetos esses que nem foram feitos pela Câmara Municipal. Factos. Foram feitos para os Mas já que nos desviámos da segurança, factos. Não, factos, como estamos aqui a dizer. As pessoas substituem-se. Quem construiu foi o Estado. As pessoas substituem-se. E quando está a dizer isso, a Presidente da Câmara, as pessoas substituem-se. E voltamos aqui à mesma discussão. Olha, o caso das escolas. Quando eu puder falar. Eu peço desculpa. É que eu tive aqui em silêncio para eu tenho toda a razão. Eu apresento-lhe as minhas desculpas. Foi no tempo do governo do engenheiro José Sócrates, era ministra a doutora Ana Jorge e era secretário de Estado do Dr. Manuel Pizarro. E, portanto, isto é um exemplo, como há outros exemplos do trabalho que a Câmara Municipal, sob liderança do PS, tem feito.
o mais importante é procurar as soluções, porque muitas das vezes, e este é um problema que nós temos neste país, e é recorrente, é de estarmos sempre a bola para o lado. E aquilo que a nós, em Odivelos, nos interessa é procurar soluções e procurar sinergias para dar respostas aos problemas. A e também liderança do PS com o apoio do PSD. Mas se o Com o governo, apoio integral do PSD. na Câmara de Odivelas, Sim. então e qual é o problema? Não é problema nenhum, estou só a... Sim, porque no governo Não sei qual é o problema. mas no governo foi só um governo do A PSD área que da construiu os centros de saúde. Que eu saiba, foi lançado Quem no... saiba a área da saúde é de uma Bem, vereadora do PSD, não é? Isto agora, mas foi a doutora Sandra Pereira que os fez. Mas também não fez Isto seria o mesmo que eu dizer que no tempo do engenheiro Guterres, foi o engenheiro Guterres que fez a ponte vasta gama. Não é nada disso. Bem, mas voltando a centrar... Entendam-se com isso. Voltando a centrar a questão no âmbito da segurança. Para além desta matéria de segurança, da competência do Poder Central, no caso da Polícia de Segurança Pública, é preciso também referir, e já disseram várias pessoas e bem, a questão da proteção civil, e aqui a Câmara de Odivelas também tem procedido de forma correta. Desde há vários anos, mesmo com todas estas dificuldades, mesmo com todos estes cortes, a Câmara manteve por ano a transferência de 1 milhão de euros para as 3 corporações de bombeiros do município. E o Presidente Arminio já falou na questão do ano passado, quando estivemos lá até às 3, 4 da manhã, quando o fogo veio de Loures para Odivelas e estavam os bombeiros voluntários de Canessas, também estavam de Loures e da Amadora. Essa tinha sido, salvo erro, 2 ou 3 semanas completamente negras pelo conjunto de incêndios que tinha havido na área metropolitana de Lisboa, alguns incêndios locais em termos de Odivelas. Por outro lado, é importante não esquecer outro fator, e que nós não podemos apenas ver isto do ponto de vista da segurança ou do combate à criminalidade, que é muito importante. Há aqui uma importância, o Barão das Neves e a Maria Pinhatel já referiram, a questão da centralidade, mas há aqui outros valores, do ponto de vista humano, que também caracterizam o Concelho de Odivelas. Odivelas apresenta no quadro metropolitano e nacional uma componente multicultural e multirreligiosa muito dispar. Mas em Odivelas as coisas não se passam com problemas. Nós temos, cada um de nós sabe que há realidades de áreas metropolitanas por essa Europa fora, onde a realidade multicultural e de diversas religiões nem sempre é fácil de conviver. Felizmente em Odivelas, fruto de um conjunto de políticas articuladas no campo social, no campo cultural e também no campo desportivo, tem sido possível haver uma maior integração, e esta integração não é de sumenos em termos de segurança. Porque um dos principais fatores, e voltando à tónica da proteção civil, cada um de nós é um agente de segurança e, portanto, de prevenção. E no campo do combate à criminalidade, e aqui o Presidente Arminio, que é uma pessoa muito sensível a estas matérias, a questão dos bairros, que já foram aqui falados, tem havido um trabalho constante da Câmara Municipal junto dos bairros. E esta valorização do trabalho comunitário é também um pilar crucial para a boa segurança no Concelho. Não tínhamos isso a mínima dúvida. E, portanto, há aqui um conjunto articulado de iniciativas de âmbito municipal, mas que, sobretudo, ancoram na valorização comunitária, que permitem ao Concelho ser um Concelho seguro. Por outro lado, falando em termos, e falamos mais a montante do que a jusante, Odivelas tem desde há 10 anos um projeto nacional pioneiro e exemplar, que é o Ser Seguro. Já foram formadas milhares de crianças nas escolas primárias do Concelho no âmbito da prevenção rodoviária. Esta é uma matéria que só costuma estar no escaparate dos jornais quando há tragédias, mas muitas das coisas que se fazem bem poucas vezes têm um bom destaque. E este é um dos bons destaques, até porque a sinistralidade rodoviária junto das escolas do Concelho desapareceu. E aqui também há outro fator importante a dizer no âmbito da ação social, que é a questão... o jornal que vocês criticam. Que é a questão, eu não critico os jornais, posso discordar de algumas linhas editoriais, mas não ataco, porque a imprensa deve ser livre. E assim é que se deve existir num Estado de Direito Democrático. E a questão, para além do Ser Seguro, há também aqui um outro fator, que é o projeto da ação social dos vigilantes patrulheiros, e que também ajudam muito na segurança, quer junto da escola, quer em termos rodoviários, quer também comunitários. E, portanto, há aqui uma política integrada que não se pode cingir exclusivamente à visão da análise securitária por si, mas tem que ser entendido num todo para perceber porque é que Odivelas é um Concelho seguro. Agora, volto a repetir, para concluir, e pelos vistos os meus companheiros de painel querem rebater muitos dos pontos, isto é preciso perceber que é no contexto global, porque se nós analisarmos só setor a setor, esta política tende a afunilar e tende a desgastar-se e a não produzir os resultados desejados. Posso só uma nota, peço desculpa, é que há pouco desviámos-nos aqui, só para não deixar passar aqui no esquecimento, é que tanta obra que a doutora Susana Amador fez com os centros de saúde, esqueceu-se de dizer que ela vai construir também a divisão de trânsito. Faltava essa, divisão de trânsito. Mas 2009, estamos à espera. Mas vai avançar.
Pois, pago pelo Governo, que o Governo já deu autorização para isso. Mas já estava contratado, mas eu sinceramente acho que há algum mal-estar, algumas coisas, não, de muitas das coisas boas que o Odivelas tem vindo a beneficiar, que parece que a doutora Susana Amador tem algum crime. O problema é que as coisas boas que o Odivelas tem vindo a beneficiar e aquelas que já falámos aqui hoje são todas obras do Governo que os senhores criticam. Os 2 centros de saúde, a divisão de trânsito. Em termos de políticas de governo... São coisas boas. Eu acho que ninguém... Estamos de acordo, não estamos? Eu acho que não há nenhum desacordo. Mas pode haver diálogo? Já pode haver diálogo? Interpelou-me diretamente. Pronto, se pode, eu também gostava de participar. Se pode, eu também gostava de falámos participar. Na questão dos 2 centros de saúde. As interrupções aqui... Eu só queria ouvir dizer... O Carlos Castro é que há bocado se sentiu incomodado quando eu o interrompi. Eu apenas disse em relação que, como era a primeira intervenção... É verdade, mas nós aqui costumamos ter esta dinâmica estamos sempre aqui a interromper. Parado e resposta. Eu, de qualquer maneira... Mas eu vou guardar pela minha vez para... Tenho aqui umas notas que gostava... Mas desde já digo que o Carlos tem uma visão extraordinária, porque conseguiu ler os meus apontamentos, que eu tenho aqui uma série de notas tomadas. Não sei. Mas agora sim, com certeza. Foi aqui falado na Câmara de oferecer carros à PSP, às Forças de Segurança. Enfim, é bom que isso aconteça, porque se está no horizonte favorecer as forças de segurança para melhor servir a população, e isso a Câmara pode fazer, se não está a roubar ao erário público nada, ou à população nada que possa dar neste serviço, acho que faz muito bem. Aliás, eu na freguesia de Canessas e outras freguesias no Conselho, também demos viaturas aos centros de saúde, para fazer o trabalho de trabalhos continuados de saúde. Porque eles, nos centros de saúde, tinham os médicos, os enfermeiros, mas não tinham carro. Então a gente, Ramado e Canessas, e creio que também agora o Odivelas, oferecemos uma viatura cada um para fazer este serviço. É evidente que fomos criticados em algumas vertentes porque estávamos a entrar num campo que não era nosso. Mas se não fosse assim, a nossa população estava mal. Melhora a qualidade de serviço. Melhoramos a qualidade. Agora, o desejável é que fosse... O senhor adquiriu, como nós adquirimos em Odivelas, e cedemos a viatura aos cuidados continuados. O que nós estamos aqui a falar é que a Câmara de Odivelas ofereceu 2 viaturas, e eu já vou na minha intervenção explicar o que é que elas fazem, ofereceu 2 viaturas descaracterizadas, para manter descaracterizadas, à PSP, ou seja, os contribuintes são aqui honorados duplamente. Não estamos aqui a falar de uma brincadeira. Uma coisa é eu, enquanto junta de freguesia, adquiri uma viatura que é da junta de freguesia, mas que está temporariamente cedida. Isto não é nada disso. Isto, a Câmara de Odivelas pagou 2 viaturas que colocou em nome, ou seja, a posse das viaturas é da Polícia de Segurança Pública. Mas eu peço desculpa, não tinha percebido essa questão. Exatamente. Ora bem, eu tenho aqui assim 2 ou 3 apontamentos que gostava de vos deixar para se referirem a eles ou não, conforme entendam. A questão do policiamento, do patrulhamento ser feito em viatura ou ser feito a pé. Essa é uma questão enfim, que vocês referiram e que eu também considero que tem significado. Agora, falta saber se, por um lado, se há viaturas suficientes para se poderem fazer os patrulhamentos necessários, por um lado, e, por outro lado, se há agentes em número suficiente para se poderem fazer os patrulhamentos em pé necessários e convenientes, considerando que o concelho não são 2 ou 3 ruas ali da cidade de Odivelas. O concelho enfim, são só 27 km², mas Gaeta são 27 km², não são só aquelas 2 ruas. Isso é um aspecto. Outro aspecto que e este muito pontual, porque vocês também falaram aí de problemas de segurança e pontualizaram alguns dos casos, o bairro que está entre a estação do metro de Odivelas e portanto, junto à Ribeira, e a entrada de Odivelas, portanto, aquele Bairros Cágados. Bairros Cágados. É quase impossível um ligeiro fazer aquele percurso. Uma ambulância falar com muita dificuldade. Mais do que isso, não passa de certeza a hora nenhuma do dia ou da noite. E aquela é uma zona
Mas isso há uma outra situação, é corrigir a forma de trânsito. Pode fazer trânsito num sentido só, circular. Mas a maior parte das ruas já tem o trânsito num sentido só que o sentido são 2 ou 3 metros ali no meio da estrada, porque aquilo são carros estacionados no passeio, em ambos os passeios por ali fora. As ruas são estreitas, com 2 carros estacionados, um de um lado, outro do outro, as pessoas têm que andar no meio da rua, desde logo. Mas Odivelas é um conselho. O Conselho de Odivelas é normal as faixas de rodagem serem ocupadas por estacionamento até das urbanizações novas. Não, mas isso é tão normal que a esquadra da polícia, a polícia estaciona as suas viaturas em cima do passeio em frente à esquadra. Até inventaram um sinal específico de autorização para a polícia poder pôr... Tem uma avenida fantástica e larga que vai do pavilhão multiusos que sobe para as colunas do Cruzeiro. Duas faixas que só tem uma é estacionamento, a interior é estacionamento. A Polícia de Segurança Pública em Odivelas dá-se ao luxo de ter os passeios de sua conta para as suas viaturas. Em frente à esquadra. Exatamente em frente à esquadra. Não é na esquina a seguir, ao menos porque não está escondidos. Mas não, é mesmo em frente à esquadra. Por outro lado, ainda relativamente aos agentes, um aspecto, salvo erro, foi do Armindo Fernandes, que referiu. Eu penso que um dos problemas, a questão, por exemplo, da estátua, que depois os agentes terão verificado e não disseram nada, há um fenómeno que tecnicamente, provavelmente, tem todas as defesas. Se ele é feito, e é feito em continuidade, provavelmente em todas as defesas, que é a constante rotação dos agentes pelas esquadras. Os agentes não chegam a integrar-se com as populações que apoiam, ou que deviam apoiar, ou que devem apoiar. As pessoas não conhecem os agentes não conhecem as pessoas. Tanto se lhes dá que a estátua esteja mais assim ou mais assado, porque, por cima, se forem participar, aquilo dá uma chatice de uma data de horas de papéis que eles vão ter que preencher para fazer o relatório. Se este espírito não for corrigido, é difícil que esta integração se faça. E ainda relativamente ao estacionamento, foi falado e foi iniciado um processo de controle de estacionamento em Odivelas, e o Carlos Castro está muito próximo disso, que entretanto desapareceu. Deve ser suspenso até outubro. Eu aqui, enfim, pergunto se a doença do especialista dos bloqueadores se mantém. Eu não entendo o que o senhor quer saber. Se o homem continua doente e se só fica curado depois das eleições, ou se os bloqueadores avariaram. Não faça essas perguntas. Não faça ao Carlos, faça ao Carlos e faça ao Ricardo, porque vocês são ambos responsáveis da gestão da faço a ambos, não é? Eu não faço a ambos, eu faço aqui a todos. Agora, a mim pode fazer, mas eu não lhe sei responder. José Pinhatelli, vamos retomar o circuito por aqui. Tem que ser muito telegráfico. De facto, nós estamos... Bairro dos Cágades, eleições de 2009, no programa da coligação Odivelas Primeiras Pessoas, era claríssimo a resolução da questão do trânsito no Bairro dos Cágades. O Bairro dos Cágades tem de ser todo projetado em termos do sentido do trânsito, porque não é expectável que naquelas ruas que nem sequer conseguem ter 2 faixas, o trânsito se faça nos 2 sentidos, a mais o estacionamento indevido. Mas a maior parte das ruas não se faz. O problema é o Exatamente. Estou a dizer que existe uma proposta é essa que foi feita por uma comissão de 4 moradores, dos quais um a ter mais ou menos técnico e especialista da área, que depois das eleições já voltou a ser apresentado por um vereador em reunião de Câmara, depois foi prometido publicamente numa reunião pública que creio que a TVL, na altura só se chamava Odivelas TV, tem isso gravado, que foi prometido reordenar o trânsito no Bairro dos Cágades. Estamos em 2013, reordenamento do trânsito no Bairro dos Cágades não existe, é caótico, todos sabem, nem vale a pena escamotear, basta dar uma volta. E isso afere, não tanto do ponto de vista da criminalidade
que não é alta dentro do bairro dos Cágados, mas a ver, como já aconteceu, problemas de proteção civil, nomeadamente porque é uma zona onde há gente idosa, já houve problemas com os bombeiros, intervenções em levantar, portanto, no transporte de doentes, já tem havido algumas questões que é do conhecimento das pessoas e da PSP. Mas eu queria aqui voltar um bocadinho aos números e às más instalações. A PSP, a esquadra da PSP, da Divisão de Loures de Odivelas, que é uma coisa antiga, eu não sei se as pessoas conhecem aquilo lá dentro, eu conheço bastante bem, e se têm uma noção de quantas pessoas é que lá trabalham. Ou seja, a esquadra de Odivelas tem 3 em 1. É a esquadra da PSP propriamente dita, que tem poucos agentes, o local onde opera a divisão da Polícia Criminal, portanto, a divisão criminal da PSP de Loures, e onde opera também a divisão de investigação criminal da PSP de Loures. O que nós temos que aquele edifício é normalmente habitado entre 85 e 157 pessoas. Sendo que, e quando nós falamos se há PSPs ou não, como deve calcular, há o PSP que trabalha na divisão de investigação criminal e na divisão criminal da PSP de Loures a ter umas condições que um PSP normal não tem. Portanto, e são concursos, há uma certa legitimidade. E o que acontece é que hoje, na divisão da PSP de Loures, mas sobretudo na área de Odivelas, há mais agentes nestas áreas do que propriamente PSP de rua, de PSP de proximidade. Ora bem, e qual é o problema? O problema é que estes agentes não trabalham só na área da divisão de Loures. O agente da investigação criminal, o agente da divisão criminal de rua, que está na divisão de Loures, pode ir até aos Açores. Eu por acaso, isto já tinha deixado de ser assim, mas mais recentemente confrontei 2 agentes, porque houve uma grande operação na área metropolitana de Lisboa que foram feitos, resultou de uma investigação de 3 meses de 2 agentes que moram e que pertencem à divisão da PSP de Loures, não vou aqui dizer os nomes obviamente, que moram, que são até umas figuras relativamente conhecidas, que desenvolveram este trabalho. Eles fizeram uma das maiores apreensões de sempre de droga em Portugal. E estávamos a falar como é que eles tinham conseguido isto, meramente informal. E, portanto, isto só foi possível porque a área destes agentes é uma área de um raio, uma coisa fantástica. E estes agentes, para conseguirem, por exemplo, fazer esta detenção, que até foi feita fora de Odivelas, tiveram de se deslocar aos Açores. E eu nem sabia que eles podiam ser recrutados para ir trabalhar aos Açores. Portanto, o que nós temos aqui é logo, em princípio, uma questão que não é tanto entendível, que é como opera a PSP. Por outro lado, nós falamos, e o Carlos Castro tem razão quando disse estes números, mas estes números são da divisão de polícia de Loures, que engloba o Conselho de Odivelas. Porque do Conselho de Odivelas, estritamente, não há números concretos. E quando eu falava do tal novo crime seletivo, eu falo de pessoas que vêm de fora para dentro, que vêm provocar aquilo que eu chamo de tráfico dos automóveis. Reparo, nessas noites que eu fiz, uma delas obviamente acompanhado por autoridade, que não da PSP, nós... Não, porque isto só é possível, repara uma coisa, isto só é possível para nós, vamos lá ver, isto aqui não há milagres, nós não somos tontinhos. Para fazer este tipo de trabalho, uma coisa é fazer trabalho de campo, que é a minha obrigação enquanto profissional, enquanto me pediram. Por outro lado, depois é fazer a partir de uma determinada altura, para se poder aferir daquilo que se está a passar, é natural que nós tenhamos que participar acompanhados. Pronto, então... Porque não se sente seguro em Odivelas? Não é uma questão de sentir seguro, repara, uma questão que nem sequer isto se passa em bairros problemáticos, porque na zona não é propriamente um bairro habitável. E o que nós estamos aqui a falar é de veículos de grande cilindrada, que são transformados e que partem para países do leste europeu, partem para o norte da África, para depois voltar, e no caso o circuito é Marrocos, Itália, de Itália partem outra vez para os países do Magreb, em contentores, alguns desmontados, outros não, e completamente mudados. Aliás, 2 desses veículos foram até furtados a 2 pessoas muito conhecidas em Odivelas e que tiveram este problema. Isto vem nos jornais. E a outra questão é a questão da droga. Okay? O grande tráfico de droga não é feito para as pessoas que moram em Odivelas, ou que moram no bairro de Barracas, ou que moram no Barroncho, ou que moram no Caçapia. Nós temos que perceber este tipo de atuação. E, portanto, mas já é feito pelas sapateiras. Provavelmente. Mas isto é feito por pessoas que vêm, por pessoas que claramente vêm de outros locais e que, face às tais acessibilidades que nós aqui já falamos,
esta facilidade de chegar a Odivelas e de sair de Odivelas, são feitos dentro de Odivelas apenas por isso. E isto não é próprio, isto é um crime seletivo, não interfere com a vida dos cidadãos comuns, não interfere com a vida dos municípios. Não há aqui o problema de um município que é violado. Não estamos a falar nisso, estamos a falar num outro tipo de crime. Eu considero que Odivelas é razoavelmente seguro. Exatamente, mas município razoavelmente sim, tem mais problemas de proteção civil do que propriamente problemas de segurança a nível da criminalidade. Agora, a questão das polícias é uma questão fundamental de resolver. Odivelas é um concelho, e quando se formou o concelho, eu já disse isso aqui na primeira vez que aqui vim, Odivelas não tem temos que acelerar. uma divisão de polícia, não tem um tribunal, não tem uma extensão do Instituto de Emprego e Formação Profissional, Odivelas não tem um hospital, Odivelas não tem um conjunto de equipamentos que era expectável para um concelho com 148 mil habitantes. Não tem. E, portanto, se calhar convinha que, pelo menos ao nível da polícia, pudesse dizer que essa foi a promessa. Para concluir e para falar dos carros, hoje era isto, enfim, porque faço o acidente que tive, era meio-dia e 45, estavam em frente à porta da esquadra de Odivelas, estavam 5 viaturas caracterizadas, mais outras 2 viaturas caracterizadas que deviam estar fora de serviço, em frente às garagens, e estavam um dos Toyotas que a Câmara Municipal ofereceu, que aliás passa mais ou menos lá ao dia. Estes 2 veículos que a Câmara Municipal ofereceu, um deles é bastante utilizado pela Divisão de Investigação Criminal da PSP, mas o outro não é, o outro é utilizado como carro de serviço. Frequentemente eu vejo este carro ser utilizado, e se quiser eu digo não, utilizado por um carro, como se fosse um carro de serviço. Eu quero. É pela direção da divisão da PSP de Loures, e nomeadamente o Sr. Subintendente Rezende também anda no carro. Aliás, quero-lhe desde já dizer, e vou terminar aqui a minha intervenção, que é uma coisa que também me preocupa profundamente, para verem onde é que anda a polícia de proximidade. Andam a fazer gratificados, aliás, isto são queixas que chegaram ao gabinete do Sr. Vereador Paulo White, onde eu trabalho, e queixas que eu já assisti, e o qual a minha também já foi interventiva nesta matéria, que é gratificados da PSP fazerem serviço no Hospital Beatriz Ângelo, que, a mando da administração do Hospital Beatriz Ângelo, passam coimas de estacionamento ilegal. Ou seja, nós temos sinais, com exceção de 3 sinais, toda a sinalização dentro do Hospital Beatriz Ângelo, do preâmbulo do Hospital Beatriz Ângelo, estão ilegais, porque não estão cadastrados. Depois temos polícias gratificados a multar estacionamento para tirar pessoas com cadeira de rodas em pressupostos eventuais parques de estacionamento deficientes, que têm um sinal a marcar o início do parque e que não tem sinal para acabar o parque. E nessa área que é a entrada do hospital só podem parar táxis e carros de deficientes, não tendo qualquer perspectiva da pessoa que está para ser transportada com cadeira de rodas ou porque sai de Canadianas não pode sair. E ainda assim, aquilo é tudo ilegal, não se podem ser passadas multas e as multas são emitidas. O que é que tem acontecido? Os médicos assinam documentos para ser suspensa a multa. As multas são 60 euros, eu posso mostrar uma, são 60 euros, deixa um papel, não é multa. Sim, pois, sim. A esquadra, são os polícias da esquadra de Santo António dos Carvalheiros, que são o maior número de agentes da PSP a fazer gratificados no Hospital Beatriz Ângelo, e também às vezes alguns da Divisão de Trânsito da Póvoa de Santo Adrião, e que o que se dedicam a fazer é coimar de estacionamento por sinais que não estão legalizados, e depois estão 3, 4 gratificados. E isto faz-me uma enorme impressão. Dentro de um espaço que, teoricamente, a única coisa onde a polícia de PSP poderá intervir é se houver um acidente de viação lá dentro. Não é pelo estacionamento. E um espaço que, teoricamente, são as pessoas que ocorrem ao hospital. Não temos ali uma autoestrada, uma estrada, uma via principal. Eu vou terminar, portanto, dizendo isto. Há aqui uma lacuna. Há aqui questões que passam hoje pelas direções da e passam claramente pelo facto de Odivelas não ter uma divisão de polícia própria. Tem um senhor que se dedica até a ir, eu até fico tão espantado, eu penso que a TVL tem isto gravado, eu vi este senhor sentado na Assembleia Municipal, o senhor Subintendente Rezende, sentou-se na Assembleia Municipal de Odivelas, fardado, em plena sessão da Assembleia Municipal, ao lado do Presidente da Assembleia Municipal. É para o que nós chegamos. E é assim que eu fico um bocado triste, porque quando vejo autarcas aceitarem isto, políticos eleitos, o senhor Subintendente não é nenhum eleito. Vamos passar. Foi lá falar pomposamente que o Conselho era seguro. Mas isso não altera, mas isso não altera a segurança do Conselho. Pois já não altera, acho que pelo contrário, não percebemos é porque é que isto acontece. O sentimento de insegurança está a aumentar. É seguro, mas está a aumentar. Por isso também transforma esse sentimento de insegurança.
Muito obrigado. Está a aumentar muito. Ainda não acabou. Primeiro de tudo, para dizer, eu há pouco esqueci-me, eu tenho o maior apreço pelos agentes da autoridade e pelo trabalho, e porque sei também as condições e conheço algumas quadras e a maneira como as pessoas têm que sobreviver, porque é preciso não esquecer aqui o seguinte: o agente da autoridade, um PSP, a grande maioria deles vive na esquadra, dorme na esquadra, quando ela reúne essas condições, e as condições às vezes são péssimas. As condições, em relação ao policiamento... Posso juntar aí assim uma nota. Conheci várias esquadras nestes últimos anos e são degradantes. A única que não é degradante foi a última esquadra construída, que é a esquadra do Comando Metropolitano de Lisboa, que é uma esquadra, devo dizer, que eu próprio, em Moscavide, que eu próprio fiquei abismado. Por exemplo, levou obras há este tempo vai descontar 4 ou 5 anos. Este tempo vai descontar, no meu. Vai, sim, não tem problema. Levou obras há uns 4 ou 5 anos por iniciativa, enfim, de uma agente que para lá foi e que tomou a iniciativa de fazer obras na esquadra, tal o estado em que aqui estava. Deixa-me aliar aqui um conjunto de números que eu tinha aqui para comunicar e para podermos aqui abordar um bocadinho com um conjunto de situações que aqui eu fui tomando nota e que vou tentar passar por elas rapidamente. O policiamento ao pé de viatura, para mim, isso tem a ver com a área da freguesia, quer dizer, há freguesias onde é possível fazermos isso a pé, na minha freguesia, já se fez, há outras onde só dentro de uma viatura, e isso é possível. Falámos aqui também de algumas ideias que algumas pessoas às vezes tinham em relação. As pessoas têm as ideias, mas às vezes é difícil depois essas pessoas comunicarem essas ideias, e o processo de comunicação no autarca, e está aqui um presidente de junta, acho que o fator mais importante é o processo de comunicação no autarca, porque um autarca, presidente de junta, que comunica mal com os seus eleitores, à partida tem o caldo entornado. O Armindo falou, permita-me que eu o trate assim, o Armindo falou no crime do incêndio e fogo posto. Eu devo dizer que foi o crime que mais aumentou. Aumentou 46% esse crime que está a focar, dentro daquilo que no relatório da segurança, do Sistema de Segurança Interno, eles dividem os crimes entre a criminalidade geral e o crime violento e grave. E este está enquadrado no crime violento e grave e foi o que aumentou mais, em 46,6%. Porque não foi só em Odivelas que o crime desceu. O crime, todo este crime, seja ele o crime geral, seja ele o crime grave, nos distritos onde existe mais crime, que são Lisboa, Setúbal e Algarve, Distrito Faro, todo ele desceu. Portanto, isto que nós verificamos em Odivelas, verificaram-se também, aliás, no crime grave, só a condução porque é engraçado, o que mais aumentou 9% é as pessoas a conduzirem com efeito de álcool, e depois o incêndio em floresta. Todos os outros, desde o furto, a violência, baixaram. Portanto, é um efeito já a nível geral. Eu não sei se estão no site, mas é uma questão que eu já abordei aqui algumas vezes. Eu acho que deviam de ser publicados no site da Câmara Municipal. Não tem a violência doméstica. Está aqui a violência doméstica. Aqui diz que em relação ao ano passado baixou 6,3%. Contra cônjuge, está aqui. Em relação ao ano passado. Em relação a 2011. A diminuir. Eu já tenho aqui abordado isto. Eu acho uma pena os relatórios. Posso dizer, Bruno, desculpa, 235 atos de agressão e violação, isto anotado pelos bombeiros de Odivelas. 235 em Odivelas, mas posso lhe dizer que foram... pelos bombeiros. No país foram registados 22.247 e no ano anterior tinham sido registados 23.741. Eu trouxe estes números porque os números às vezes levam-me a outra coisa que o meu amigo falou, a questão dos carros e dos roubos. Se nós juntarmos o furto ao veículo a veículos roubados, temos no crime não grave o maior índice de roubos, 48.611. É o maior índice de roubos que existe no crime não grave. Como no crime grave, o maior índice de roubos que existe, é engraçado que é exatamente no furto por esticão e nos assaltos de rua que nós vemos. Aqui é onde existe, porque repare, há aqui quadros que não enganam. Roubo na via pública, 7.385. Não há nenhum número, tirando a resistência à coação sobre funcionários ou o roubo por esticão de 7.000 também, não há nenhum número que acompanhe estes números. Mas o roubo por esticão subiu. Eu não tenho, o roubo por esticão, eu não tenho esse quadro aqui, ou se tiver, roubo... E há outro fator que nos esquecemos aqui de falar, que é o que se chama agora o relatório do Sistema de Segurança Interna, o furto de metais não preciosos, que é o que nós conhecemos pelo furto do cobre. E o que é que acontece? Isso é dito aqui neste relatório. Esse está na moda agora. Devido ao protocolo que Portugal assinou, posso interrompê-lo? com o espaço Schengen,
tem esta oportunidade. Muito obrigado. Mas depois do fim vai-me pedir desculpa, porque eu também lhe pedi assim. Peço já desculpa por interromper. Quando passado tivemos uma reunião, portanto, Câmara, PSP e também juntas de freguesia, em que vários presidentes de junta, nomeadamente o presidente da junta de Caneça e o presidente da junta de Famões, queixavam do roubo das sarjetas e dos tampos, portanto... Exatamente. Passa-se na minha rua. Não houve um período que isso esteve em voga. Ouça, eu vi uma caminhonete, eu próprio liguei para uma caminhonete a roubar na minha rua. Deixa-me só aqui uma agulhazinha nisso. É que, entretanto, depois foi feita a criação à lei e chegou-se à conclusão de que eles, os bocadeires, não podiam receber as tampas de esgotos desde que elas fossem direitinhas. Então começaram a aparecer lá nos cabeços, junto ao secador, algumas tampas de esgoto direitas. Mas depois apareceu alguém que inventou que se elas fossem partidas já podia ser. E então agora partem-nas todas para receber as tampas. Já está legal. Já está legal outra vez. Rapidamente. Por isso eu dizia há pouco que a evolução do roubo é continuada. É completamente continuada. Reparo que nós assistimos, isto é uma parte importante, todos nós vimos como é que havia uns sujeitos que roubavam cobre. Tinham o pormenor do fundo falso da carrinha, ficava debaixo da tampa e eles retiravam aquilo com macacos da PT. Eles tinham macacos da PT, quer dizer, isto era uma coisa extraordinária. E depois tinha outra coisa que era aquilo que eu ia referir. Ao espaço Schengen. Eles roubam o cobre em Portugal e vão vendê-lo, se for preciso, a Espanha ou a França. E a nossa polícia aí tem uma das grandes dificuldades, como é evidente, em conseguir controlar isto. E, portanto, trouxe toda esta situação. Mas eu há bocado dizia, eu não sei se estão publicados no site da Câmara os relatórios que as comissões municipais elaboram. Não sei se estão. Se não estão, eu pergunto porquê que não estão. Porque, sendo a Assembleia Municipal o órgão máximo representativo da eleição, quando há eleições, o que eu estou a eleger é a Assembleia Municipal. Por acaso, devo corrigir uma coisa. Eu recebi hoje, precisamente, um boletim da Câmara todo folclórico na minha caixa de correio e o meu relatório da minha comissão vinha lá. Então eu vou aguardar para ver se também chega o boletim da Câmara. Mas eu acho que todos, aquele 2012. Ouça, eu acho que todos, chega quase a meio do ano 2013. acho que todos, porque é assim, depois de propaganda do PS. Nós há bocado falámos aqui, e eu até, foi na altura que eu interrompi o Carlos, na questão de o que é preciso é resolver o assunto. Eu estou de acordo consigo. Mas nós não podemos ter um discurso, porque há pouco aqui já alguém se lamentou que as pessoas estão afastadas da política. Nós não podemos ter um discurso a dizer que é preciso resolver o assunto numas alturas e noutras alturas dizer que o assunto é do Poder Central. Ouvir o Poder Central e dizer, eu não estou a criticar a doutora Susana Amadora, vou ser muito franco, há coisas que eu acho que estão muito bem feitas. Falou aqui no caso dos patrulheiros, excelente. Falou aqui no caso do Ser Seguro, excelente, 5 estrelas, começou na Junta de Freguesia de Odivelas e depois foi apanhado pela Câmara. Mas excelente, 5 estrelas. E, portanto, todas estas coisas, sejam elas na área da segurança, sejam elas na área da ação social. Eu só estou a falar nisso porque o meu amigo falou do desporto e por aí fora. Nós estamos num debate sobre segurança, mas o meu amigo aproveitou para fazer uma campanha global. Não é uma campanha, são factos. Pronto, isso contribui para a estou também a falar nisso. E como vê, até é engraçado a gente dialogar. Portanto, já está a entrar dentro deste espírito, é engraçado. Sabe que eu sou do tempo do deputado António Guterres, não tenho problemas com diálogo. Não vamos falar em tempos, que eu sou do tempo em que o frango era destes tamanhos. E, portanto, você não me vai chamar a atenção, porque já me interrompeu 3 vezes, peço desculpa. E, portanto, em relação à questão dos bloqueadores, eu não lhe sei responder, como deve calcular. Sei que parece que desapareceram, mas não lhe sei responder. Agora, há aqui uma questão que eu também tenho que dizer. Já elogiei aqui os efetivos das forças de segurança e eu tive a oportunidade de entrar dentro da esquadra de Odivelas e devo dizer, porque eu tive um termo de identidade e residência, já agora para que se conste, eu tive um TIR e, portanto, fui atendido, ouça, 5 estrelas. Pessoas contactaram comigo. Foi de tal forma que o agente mais tarde encontrou-me no Tribunal de Loures e vem-me cumprimentar. Então, como é que está essa situação? Portanto, eu devo de fazer os meus elogios. Ultimamente, a minha filha foi assaltada no Campo Grande. 2 fulanos de raça cigana assaltaram a minha filha, roubaram a carteira, como podia ser de outra raça qualquer, não estou aqui. Assaltaram a minha filha, roubaram a carteira e o telemóvel. E nós podemos apresentar queixa em qualquer esquadra, conforme sabem, o sistema permite-nos isso. Eu fui à esquadra de Santo António, ali mais perto, mais ao lado, eu moro na Póvoa, e fui recebido desta forma. O senhor que estava à porta estava assim a falar com o outro, e eu cheguei e disse boa tarde, e o senhor disse, o que é?
Desculpem. O que é? O que é que você quer? Venha apresentar uma queixa. É lá dentro. Portanto, é preciso que também haja, da parte das pessoas, educação. Há bocado falámos aqui em estacionamento. Eu, na minha rua, tenho pessoas que 20 metros abaixo têm lugar para estacionar o carro, mas deixam o carro em cima do passeio e à porta. Essas pessoas deviam ser multadas todos os dias. Porque essas pessoas não têm civismo. Portanto, e contra este tipo de civismo não há nada a fazer. Não há política camarária, nacional, não há nada. Quer dizer, aqui são políticas que as pessoas têm que saber o que é que estão a fazer, são cíveis. Portanto, as pessoas têm que saber o que é que estão a fazer. Falta polícias, falta. Em Odivelas temos metade dos efetivos que tínhamos aqui há uns anos atrás. E para terminar, porque sou seu amigo, e para terminar, e de outras pessoas, e para terminar, devo dizer o seguinte, já me estava a fazer sinal, eu devo dizer o seguinte, não percebo como é que toda esta estrutura PSP, GNR, por aí fora, não se enquadra naquilo que é a nossa mudança de conselho. Nós mudamos de conselho há 14 anos. Como é que é possível Odivelas ainda não ter um comando? Como é que é possível nós ainda dependermos de Loures? Portanto, isto é impossível. Devia, na altura em que houve uma mudança, haver também uma mudança de conselho em relação à chefia da nossa PSP. Porque se vocês forem falar com os efetivos, falem com eles e vão ver quanto é que eles dizem que isto é muito importante. E já passámos por diversos governos e diversos governos já deviam ter resolvido este assunto. Muito bem. Ricardo Tomás. Bem, para terminarmos, dizer que a questão da segurança, eu acho que tem que ser encarada numa perspectiva de quase de cooperação. Foi falado aqui há pouco da política transversal que existe. E há coisas bem feitas. E, como também disse o Barão das Neves, e têm que ser elogiadas. Agora, independentemente de opções políticas, de partidos políticos, há aqui uma coisa que tem que funcionar, que é a relação PSP, câmaras municipais, juntas de freguesia, populações. Com este triângulo a funcionar, com esta interligação, com um diálogo constante e permanente, que se calhar encontramos dificuldade quando não há aquela proximidade com a polícia, quando há a rotatividade dos agentes da polícia, que pode dificultar, mas depende de todos os agentes envolvidos, o esforço para que funcione e para que se contribua para uma coletividade e para uma coletividade mais segura. As opções dos comandos, claro. Começámos este programa quando eu referi que tinha uma sensação de segurança. Eu tenho uma sensação de segurança, mas também tenho uma sensação de pena. Tenho uma sensação de pena porque é pela insegurança que somos falados, que o Odivelas é falado. E, há pouco tempo abrimos telejornais por causa de uma violação de uma aluna de uma escola secundária. Há um ano tivemos diretos televisivos com escola, com grupos de pessoas a fecharem uma rua e a quererem invadir uma esquadra da polícia. Tivemos um homicídio também que foi dois homicídios que foram notícia. Ouça, isto está a limites e se calhar aquela sensação de segurança que nós temos, já pensamos duas vezes antes de sair à rua à noite. Com estas notícias, com isto que nós assistimos, não é fácil. As pessoas mudaram hábitos, precisamente por isso. Os hábitos mudaram hábitos. Se calhar adaptam-se a isso. As pessoas adaptaram-se precisamente a alguma insegurança que existe a partir de certas determinadas horas. As pessoas mudaram. Qual é que é? Porque era importante sabermos a sensação, não é o que os números, uma coisa é o que os números ou as estatísticas nos dizem, outra é o sentimento da população. O sentimento da população, olha, o jornal ali diz, a população de Odivelas pede mais segurança, sente-se insegura. Está aqui a reportagem. Qual é o sentimento da população? Isso é que é importante saber. Não é o que nós dizemos, não é o que os políticos dizem, não é o que as câmaras municipais dizem, não é os relatórios de atividades que são mostrados, é o sentimento da população. Claro, e o que a população sente é insegurança. Infelizmente, é isso. Cada vez mais. E cada vez mais o sente. A conjectura atual, social, se calhar leva a que os índices de segurança, dessa pequena criminalidade, aumentem. Mas as pessoas sentem. Mas sabe que a insegurança com que as pessoas vivem, a insegurança pessoal, por falta de meios de sobrevivência, que muita gente atualmente sente, também contribui muito para essa sensibilidade. Falou-se também aqui da questão dos polícias. Ricardo, eu tinha aqui uma nota. Um caso, cada vez que aparece num bairro, um conjunto de paredes com grafite que não existiam, as pessoas que lá moram dizem logo, olha, a malta do roubo, como se um grafite tivesse a ver, como estiveram aqui esta noite.
É isto que... Porque eu ouço Só isto para no concluir, Chapim, então... Só para concluir, isso é uma curiosidade apenas. De um estudo elaborado pela Troika que refere, isto é curioso, refere que em Portugal os polícias são demasiados e ganham de menos. Concordo, não sou faccioso, sou parcial. Estou a ser imparcial nesta análise, é a minha opinião pessoal. Eu acho que, de facto, se são demasiados, não sei, nós temos a sensação que são poucos, mas de uma certeza eu tenho que neste estudo, pelo menos quando diz que eles ganham pouco, eu acho que eles ganham pouco. Nisso concordo. Eu julgo que estamos aí todos de acordo. conseguimos estar todos de acordo. Agora, se eles são demais ou não, se calhar serão demais, e podemos nos questionar sobre isto, estarão eles a desempenhar as funções que deviam ou estão afetos a outras atividades que não deviam estar a desenvolver, para nos transmitir a tal segurança. Casos identificados, não é? Que são imensos. Então, para concluir também, pegava aqui na palavra do Ricardo, dizendo que, de facto, este foi um bom exemplo. A Troika acerta em todas e também neste também acertou, de facto. É um bom exemplo. Mas que é do ordenado ou são demais? São demais, as esquadras são demais, é tudo demais. Mas do ordenado já acertou. Exatamente, eles aí acertaram, porque, de facto, interessa-lhes é demasiado visível. É demasiado visível. Não, ganham menos. Acertou porque ganham menos. Depois eu queria focar aqui algumas coisas. Por exemplo, falou o Pedro Natelli da esquadra da Polícia Criminal em Odivelas. Eu conheço a esquadra bem por dentro. Fizemos lá uma visita, duas visitas à esquadra, e uma coisa que me indignou mais foi, de facto, onde trabalha esta Polícia Criminal. Aquilo nem paredes separadoras são. Aquilo são cacifes. Aquilo é uma coisa indigna, de facto. E mais que isso ainda, para ser criminal, então se eu for lá prestar um depoimento qualquer, alguém está ao lado a ouvir o que é que está a dizer. Bem, exatamente. Isto é indigno, isto é um serviço mal prestado à população. Portanto, é de reprovar esta cena. Depois também queria dizer, de facto, o comandante Rezende esteve, de facto, na Assembleia Municipal. Mas foi, subintendente. Exato, foi convidado pela Assembleia Municipal para se pronunciar acerca do trabalho que tínhamos feito nas esquadras e que tínhamos feito o relatório. Depois, indevidamente ou não, foi convidado para a Assembleia para estar lá antes do ponto que lhe dizia respeito. Aí tem que dar razão nesse aspecto. Outra questão também é o facto de não termos ainda visão de Odivelas. Bom, eu creio que ela existe no papel já. Não está, posta no terreno. Não há... Eu tentei clarificar essa situação e obtive exatamente um profissional de polícia disse-me que não e o outro disse-me que sim, e portanto eu não fiz aqui essa afirmação. Se não estou em erro e agora de repente foi apanhado de surpresa, ouvi-me do Intendente Rezende dizer que existe no papel, não existe na prática, porque não há condições físicas para colocar. Depois queria também dizer outra questão. A insegurança noturna é de facto uma realidade. Aquilo que antigamente se assistia nas nossas terras mais distantes do meio urbano, Canessas era meio rural, tinha ali a centralidade, que era, as pessoas vinham para a rua, conviviam no verão, havia o baile noturno, a música à noite, o serão. Hoje isso não é possível, as pessoas não vêm, têm medo. E depois há outra coisa que aqui já foi aflorado também, é a falta de cuidado da iluminação pública. Hoje temos uma coisa que se chama EDP, que não funciona. Eu tenho a Praça Central de Canessas, se for lá a esta hora, está completa, não é completamente, 90% apagada. Mas desde março, já fiz diversas críticas, ninguém me ouve. Fiz críticas à Câmara, fiz críticas à EDP diretamente, telefonemas, etc, e ninguém me ouve. Ninguém me diz, ele tem uma avaria qualquer e não se consegue resolver. Não me dizem, não sei o que é. E isto, claro que afasta mais pessoas daqueles locais, porque naturalmente são os potenciais marginais que ocupam esse espaço. É aí que eles sentem bem. Não há iluminação, é aí que eles sentem bem. A gente não ocupa, as pessoas sentem-se exatamente. Até estacionar o carro. As pessoas evitam estacionar o carro naqueles sítios. Porque, como foi falado, há outra questão, mesmo vivendo num concelho pequeno e densamente povoado, não deixa de não haver aí os barracões que servem para fazer essas coisas, que a gente conhece ou vai conhecendo, onde se desmancham carros, vai o carro inteiro e vem o carro desmanchado
para outro destino qualquer. É o dia-a-dia, mas depois é difícil as autoridades não lá chegarem, porque, segundo eles dizem, tem legislação que têm que cumprir e se não forem apanhados em flagrante delito não podem, etc, etc. Todas estas coisas mereciam uma reflexão muito grande, que nos levava, inclusivamente, a pôr aqueles senhores da Assembleia da República a trabalhar sério e não andarem lá a brincar com coisas que às vezes não deviam de brincar, com os direitos dos trabalhadores, quando deviam de brincar é com leis que dessem, de facto, segurança às populações, e agora que estamos a falar de segurança, cabe aqui dizer isto, de facto, e isto não tem nada a ver com questões eleitorais, tem a ver com defesa dos interesses das populações que estão seriamente ameaçadas no dia-a-dia, pelo menos aqueles do interior, que são abordados por marginais preparados para lhes extorquir os dinheiros ou os valores das mais diversas maneiras. Felizmente nós aqui na nossa polícia temos, e eu conheço em Ganessas, uma brigada dedicada a aconselhar a terceira idade e os comerciantes, formas de se protegerem. Mas, por estranho que pareça, por vezes eles têm que se deslocar de Ganessas à Ramada, mas não tem viatura, tem que andar a pé. Naturalmente, metade do tempo fica pelo caminho. Metade do tempo que podia ser aproveitado não é. Enfim, as coisas por vezes não funcionam da melhor maneira. Muito obrigado. Para concluir, e há aqui um aspecto que o Pinhatelli introduziu agora e que muitas das vezes escapa-nos esta noção da segurança, porque nós muitas das vezes olhamos para a questão da segurança, o Barão Jefferson também, e agora o Nuno também falou, na questão como se fosse do pequeno furto. A grande criminalidade, que não é visível e que nós não sentimos no nosso dia-a-dia, e com este facto do quadro de Schengen, e aí é que as autoridades têm que se articular e que há falhas em termos europeus por não haver uma articulação de políticas. Tem cidades passos nesse sentido, mas que faltam muito. E o nosso país, face à sua posição geográfica no contexto europeu e atlântico, é um local apetecido. Este tipo de criminalidade tem que ser muito combatida. Não só a questão dos carros, como a questão da droga, e isso passa pela questão do tabaco, agora com esta questão do aumento do IVA, e, portanto, promove também esta proliferação deste contrabando, e também a questão do tráfico de seres humanos, que em Portugal, a priori, pelo aquilo que nos é dado a conhecer, não é muito, mas este caso dos carros e das redes, para dar um exemplo, há poucos dias, o CEF desmantelou uma rede que operava a partir da Rússia e da Geórgia e que assaltava a casa das pessoas. As novas tecnologias. E os assaltantes, portanto, aquilo havia um esquema muito bem estruturado nas casas, portanto, eles só chegavam lá, muitas das vezes já estavam fechados com o material necessário para abrir a porta, as pessoas nem dão pela falta dos elementos. Portanto, este também é um tipo de criminalidade que a nós nos importa ter em consideração, não só aquele roubo de esticão, porque aí é que nós sentimos mais, e vamos ao encontro daquela reflexão que o Ricardo fez, e muito bem, da questão da insegurança, mas para além de ser necessário combater esta insegurança, por assim dizer, de proximidade, que é o que sentimos no dia-a-dia, se não vamos para ali, a questão da iluminação também contribui muito, mas esta questão das grandes redes de máfias, que nós temos de estar atentos a isto. Exatamente. E o nosso país, e o nosso Conselho de Odivelas, pela sua localização e pela acessibilidade, nós temos de ter isto também em consideração. Mas, Carlos, deixe-me só dizer-lhe o seguinte, até para ficarmos empatados em termos de interrupção, que você estava-me a ganhar 2-1, que é, eu não percebo como é que neste país ainda se tem tanta dificuldade em se implementar a videovigilância. É uma questão que nós não abordamos aqui. Estamos inteiramente de acordo. Mas que é uma questão, quanto a mim, isso leva-nos a uma discussão. Lá vem a discussão da Comissão Nacional de Proteção de Dados a dizer que pura e simplesmente me estão a violar a minha privacidade. Os bancos sabem a cor dos sapatos que você usa. A cor dos sapatos que você usa. E depois vem a Comissão Nacional de Proteção de Dados dizer que... Mas por causa de quê? Por causa de eu estar a dar um beijo a uma mulher, no meu caso é com uma mulher, porque isso fica bem esclarecido. A nossa preocupação tem que ser com a qualidade de quem dirige aos dados. Eu, por isso, simplesmente não concordo. Isso pode ser normal, mas for um homem. Comigo não acontece. Até hoje não acontece. Sorria está a ser filmado, vá. Vou dizer-lhe uma coisa típica. Numa unidade de saúde familiar da Ramada e da Póvoa de Santo Adrião, nos corredores e no CADES, estão câmaras de filmar que reportam para os funcionários. Nós temos nos corredores de acesso aos gabinetes a ser filmados. Já percebi que para concluir, neste campo, neste caso, eu não tenho nada contra a videovigilância. Não é neste caso. Estamos mais de acordo noutros casos. Mas neste caso concreto, que é uma questão delicada, eu sei, claramente. E que provavelmente podermos ser o tema de outro debate. Eu não tenho.
mas a questão não se prende com o sistema. A questão é quem nos garante a qualidade do sistema. Cormindo, eu vou E dizer uma aí coisa. é que nós temos que As certificar últimas que há qualidade. notícias vêm-nos confirmar que nós já somos vigiados sem saber. Portanto, eu prefiro ser vigiado e saber que estou a ser. Com conhecimento que Percebe? somos vigiados. Pois. É que o ser é vigiado de qualquer forma, mas não sabe. Diz que não é. Não foi e tal. Mas depois já é. Barão das Neves. Mas que diz o povo, mal não se vê e não se sentem. Esse é o problema. E assim, enfim, prolongamos esta conversa sobre Odivelas. Ficou muita coisa por dizer, muitos pontos por focar. Eu tinha mais alguns pontos para lançar para a mesa. Não vai ser hoje ainda que faremos a discussão completa. De resto, nunca faremos a discussão completa da segurança, seja em que conselho for. Estes meus 5 parceiros de diálogo, renovo o meu agradecimento por terem estado. Pinhatelli, Barão das Neves, Carlos, Armindo e Ricardo, muito obrigado por terem vindo por terem colaborado nesta discussão que eu julgo que foi bem interessante aí para casa. Assim que esteve connosco, agradeço também e fique connosco, fique com a TVL. Muito boa noite, até ao próximo Poder Local.